Olá, eu sou a Bianca, vou apresentar a minha proposta de mestrado, cujo título é Elliot, um framework para dar suporte à avaliação longitudinal de UX em sistemas IoT. As minhas orientadoras são as professoras Rossana Andrade e Tiziane Darim. Então, IoT é um paradigma em ascensão, né? Se espera que até 2030 haja aí mais de 49 bilhões de dispositivos conectados, isso contando sistemas IoT industriais e sistemas IoT que a gente chama de sistemas de consumo, né? Que são compostos ali principalmente por dispositivos de casas conectadas, casas inteligentes, né? Dispositivos vestíveis, sistemas urbanos, dentre outros. Esse contexto, né, de muitos dispositivos conectados, né, fez com que surgissem preocupações éticas, né, preocupações também com a segurança das informações e com a privacidade dos usuários, e também preocupações com a experiência do usuário, né, porque a experiência do usuário é o principal termo utilizado para se referir à qualidade subjetiva de um software, né. Então, existe também uma preocupação sobre como, né, o usuário vai interpretar os benefícios, né, que aquele sistema IoT é capaz de oferecer para ele. E essa interpretação é muito subjetiva. Tá? Então, existem vários conceitos, né, de experiência do usuário. Uma das definições mais aceitas é essa definição de 2006, né, que diz que a experiência do usuário é uma consequência do estado interno dos usuários, do contexto no qual a interação ocorre e das características do sistema projetado. Tá? Então, quando a gente fala de IoT, o foco da experiência do usuário é essa projeção, né, esse design, né, de interações para múltiplos dispositivos, usuários e serviços, né, que é considerado um desafio por si só, mas também um desafio um pouco mais recente, digamos assim, que é o desafio de fazer com que essas interações se mantenham positivas ao longo do tempo. Por que isso é importante? Porque, como a gente vê aqui por essa definição, né, que eu trouxe, a experiência do usuário ela muda, né, ao longo do tempo. Né? Se o estado interno dos usuários muda, né, se o contexto no qual a interação ocorre muda, se o sistema tem alguma atualização, né, e muda, né, consequentemente também, então a experiência do usuário também vai mudar. Né? E como recentemente, né, as pessoas têm descoberto, né, os pesquisadores, né, têm descoberto que os sistemas IoT eles são abandonados relativamente cedo, né, num períodos aí que variam entre 2 semanas e alguns meses, né, começou a se pensar, poxa, qual que é o papel que a experiência do usuário tem nisso? Então, nesse contexto, começou-se a incentivar muito a realização de estudos longitudinais. Né? Por quê? Porque esses estudos eles são capazes de revelar o real impacto de um sistema para o usuário, já que ele não se baseia ali em um único episódio de interação, né? Mas sim em vários, né? Vários episódios de uso distribuídos ali ao longo do tempo. Né? Isso torna esses estudos mais completos, né, e capazes de eliminar alguns vieses, por exemplo, o viés do efeito novidade, o viés da regra do pico final, dentre outros. O problema é que esses estudos eles são muito cansativos, tanto para os pesquisadores como para os usuários, são muito caros, né, e geram dados muito volumosos. E isso faz com que esses estudos sejam inviáveis em alguns contextos, como, por exemplo, o contexto de desenvolvimento de software. Né? A boa notícia, digamos assim, é que esses estudos têm sido facilitados nos últimos anos, né, por meio da criação de softwares que facilitam a coleta contínua de dados, pela própria tecnologia IoT, né, também que consegue capturar algumas informações ali relevantes, né, do contexto do usuário, né, e dos sentimentos deles, enfim. Né, então, esses estudos têm sido facilitados. Tá? Pensando na importância, né, de se avaliar a UX de forma longitudinal em sistemas IoT e também na complexidade que isso envolve, eu cheguei ao seguinte problema de pesquisa. Como dar suporte à avaliação da UX em sistemas IoT, considerando as mudanças no contexto e nas motivações do usuário para a adoção da tecnologia a longo prazo? Tá? Então, as questões de pesquisa, né, que vão me ajudar a resolver esse problema são as seguintes. Como são feitas avaliações de UX em IoT? Quais são as principais dificuldades e oportunidades na condução de estudos longitudinais de UX no contexto de IoT? E como orquestrar métodos e instrumentos de UX para realizar avaliações longitudinais em IoT? O meu objetivo é sistematizar conhecimento sobre avaliações longitudinais de UX, de forma a oferecer suporte para realizá-las em sistemas de internet das coisas. Eu tenho 4 objetivos específicos, né, que são identificar quais são os construtos relevantes para avaliação de UX em IoT e como esses construtos podem ser avaliados em um longo prazo,
O segundo, projetar uma arquitetura conceitual que sirva como direcionamento para pesquisadores e desenvolvedores que desejem realizar avaliações longitudinais de UX em IoT. 3. Produzir diretrizes para guiar as avaliações longitudinais de UX em IoT, considerando construtos, métodos, instrumentos e também questões éticas. E 4. Demonstrar a execuibilidade da arquitetura por meio de uma prova de conceito em um protótipo, que demonstrará a interação entre os principais componentes dessa arquitetura. Tá. Aqui é a visão geral da minha metodologia. O que está de verde, né, com fundo verde, é o que eu já realizei, já finalizei. O que está em vermelho é o que está em andamento e o que está em cinza é o que eu não iniciei ainda. Então, a primeira fase, digamos assim, da minha pesquisa, né, foi composta, né, por pesquisas. Né, eu chamo de fase de pesquisas iniciais. Né, então, eu realizei aí 3 procedimentos de busca, né, eu fiz um snowballing, um mapeamento sistemático e uma pesquisa bibliográfica. Ambos, né, na verdade, todos, né, os 3, né, tinham objetivos diferentes, né, mas juntando ali os resultados que eu consegui obter, né, com cada um deles, né, cujos objetivos eu vou detalhar um pouco mais na frente dessa apresentação, eu considero que consegui responder a minha primeira questão de pesquisa, né, porque eu obtive ali um entendimento sobre os principais objetivos da avaliação de UX em IoT, consegui mapear os construtos avaliados, né, o tempo de duração das avaliações, as estratégias metodológicas e os tipos de sistemas avaliados. Né. O meu mapeamento sistemático também me ajudou ali a começar a responder, digamos assim, a minha segunda questão de pesquisa. Né? Então, eu tive muitos resultados, né, que me fizeram entender quais são as dificuldades e as oportunidades de sistemas de se realizar estudos longitudinais em IoT, mas eu ainda pretendo complementar esses resultados, né, com entrevistas com stakeholders, ou seja, com pessoas que estão diretamente ali envolvidas na avaliação de IoT. Os resultados dessas pesquisas iniciais, né, me ajudaram ali a definir, né, requisitos para a arquitetura, definir também diretrizes para guiar a avaliação, né, começar, na verdade, esse processo de definir diretrizes e de definir os requisitos para a arquitetura. Isso são os 2 componentes principais do meu framework. Eu pretendo avaliar, né, assim que eu tiver uma versão final, né, dos requisitos da arquitetura e das diretrizes, eu pretendo avaliar o framework, né, com especialistas, e aí, obtendo um feedback, né, eu vou conseguir refinar o meu framework e chegar numa versão final. O meu referencial teórico é sobre internet das coisas, então, começa, né, falando sobre internet das coisas. Então, existem diversas definições, eu trouxe 3 aqui, mas há muitas outras. Né? Uma delas diz, por exemplo, que a IoT pode ser entendido como uma gama de objetos cotidianos que adquirem conectividade, capacidade de detecção e poder computacional. Existe também uma taxonomia, né, porque a IoT a gente pode ver em várias áreas, né, então essa taxonomia apresenta 6 categorias, digamos assim, né, onde há sistemas IoT. Eu destaquei de azul, né, as categorias que apresentam sistemas de consumo, que são o foco aqui desse mestrado, que são as categorias de sistemas de autocuidado, cidades inteligentes e aspectos gerais. Os benefícios e propósitos de IoT, né, é realmente desenvolver essas tecnologias, né, para gerar menos esforços para os seres humanos, né, facilitando a realização de tarefas. Né? Então, se visa permitir que as coisas se conectem a qualquer momento, em qualquer lugar, umas com as outras e com os usuários, que computadores possam capturar dados do mundo físico sem limitações humanas, que existam serviços computacionais sofisticados e adaptáveis a ambientes dinâmicos. Né? As pedras de construção de IoT, né, são as coisas, né, os sensores ou atuadores, os gateways, a infraestrutura de rede e a infraestrutura de nuvem. Cada uma tem a sua função dentro aí de um ecossistema IoT. E aí é muito importante se entender isso, né, porque quando a gente vê como funciona um sistema IoT, a gente consegue perceber que existem ali 2 tipos de interação. As interações Fing-Fing, que é a integração e a comunicação interna entre as coisas, e a interação Human-Fing, né, que é a interação do usuário com o objeto inteligente, ou com as coisas em si. Né, e impactos na interação Fing-Fing, que muitas vezes o usuário nem sabe que estão ocorrendo, podem atrapalhar ali a interação Human-Fing, né, que são o foco ali dos estudos sobre a experiência do usuário. E isso pode prejudicar, né, tanto a qualidade das interações Fing-Fing como a qualidade das interações Fing-Fing, pode prejudicar a adoção de sistemas IoT.
Tá? Então, esse termo adoção, ele pode ser tratado de diferentes formas, mas é comum que no contexto de IoT, né, a adoção seja tratada como a consequência da capacidade que um sistema tem de seguir requisitos e critérios de qualidade. Então, se segue determinados requisitos, vai ser adotado, né, pelo usuário ou pela empresa, enfim. E se não segue, né, então você tem aí empecilhos para adoção. Né? Esses empecilhos para adoção são geralmente restrições relacionadas à escalabilidade, segurança, privacidade, a própria complexidade do sistema, falta de privacidade e segurança, né? Há critérios, né, que facilitam a adoção, né, a resistência a modificações de hardware e software, atendimento aos recursos de dispositivos finais, infraestrutura de tecnologia da informação que facilita o uso, né, dentre outras. Eu trouxe aqui só alguns exemplos. Mas existe, né, uma diferença entre o que um sistema é realmente capaz de oferecer, ou seja, requisitos que aquele sistema atende, e ao que o usuário consegue perceber que aquele sistema é capaz de fazer, né, ou as necessidades que ele percebe que o sistema é capaz de atender. São duas coisas que podem ser diferentes. Né? Então, quando a gente está falando de adoção, né, a gente precisa pensar também na parte de experiência do usuário, que é justamente esse lado mais subjetivo, né, a forma que o usuário interpreta o sistema. Tá? Eu já trouxe uma definição no começo, né? Agora eu quero apresentar um modelo, né? O modelo pragmático hedônico, né? Que ele é amplamente aceito também, né? E ele foca muito nessa questão da percepção que o usuário tem no sistema, né? Por quê? Porque ele explica que o usuário ele pode perceber a experiência a partir de duas dimensões principais, né? A dimensão pragmática e a dimensão hedônica. A dimensão pragmática, né, diz respeito ali a como o sistema pode ajudar um usuário a realizar suas tarefas, coisas mais objetivas, e a dimensão hedônica, né, diz respeito a quanto um sistema pode auxiliar o usuário a realizar os seus objetivos do ser, né, e que podem ser muito variados, né? Uma pessoa pode usar um sistema porque ela quer se sentir na moda, outra porque ela quer se sentir confortável, outra porque ela quer se sentir ajudada, né? Então existe uma infinita quantidade de construtos, né, que são contemplados aí, né, que podem ser contemplados pela qualidade hedônica. E esses construtos, né, eles são avaliados, né, por estudos de experiência do usuário. Tá? Então, a UX, né, como a gente tem visto, é um conceito subjetivo e que diferentes construtos podem ser avaliados. E, por consequência, diferentes métodos de avaliação também podem ser utilizados, né, para avaliar ali cada um desses construtos. Mas, em geral, os métodos de avaliação de UX são os mesmos métodos de avaliação das outras áreas de interação humano-computador, que são os métodos de observação e métodos de pergunta a usuários e especialistas. Tá? Essa questão das mudanças ao longo do tempo tem sido enfatizada pelos estudos de experiência do usuário, assim, há mais ou menos desde o início da década de 2010. Né? Então, especialistas em HC concordam, né, que existem 4 períodos de tempo que são importantes para a UX. Né? A UX antecipada, que se refere ali ao período de tempo anterior à primeira interação. A UX momentânea, que é a UX que ocorre ali durante a interação. A UX episódica, né, que diz respeito à reflexão que o usuário vai fazer sobre uma interação que acabou de acontecer. E a UX acumulada, né, que considera aí sucessivos episódios de uso, né, ou UX também de longo prazo, que é o que interessa aqui para o meu trabalho. Então, além de estudos longitudinais, existem outras estratégias para avaliação da UX acumulada, como, por exemplo, estudos retrospectivos e estudos transversais, mas os pesquisadores concordam que os mais eficazes, né, são os estudos longitudinais. Então, a avaliação de UX especificamente em IoT, né, tem esses desafios que a gente tem já tratado, né, que a percepção do usuário pode mudar, né, então isso por si só já é um desafio, e também o fato de que os usuários esperam que objetivos comuns do cotidiano não estejam sujeitos aos mesmos problemas que os demais sistemas conectados à internet. Isso é um desafio. Existem alguns modelos próprios para avaliação de experiência do usuário em IoT. Um deles considera bastante essa percepção do usuário, né, percepção do usuário sobre a facilidade de uso, sobre a acessibilidade, né, sobre a estética, né, sobre o suporte que ele sente que o usuário dá para ele, sobre a capacidade de personalização, sobre como ele acha que ele tem controle sobre aquele sistema, dentre outros. E um outro modelo, que é o UX, né, ele considera ali que um sistema IoT deve possuir a capacidade de ser intuitivo, não intrusivo, adaptável, deve ter a capacidade de gerar emoções, segurança, privacidade e aceitação para os usuários.
Os métodos de avaliação, os principais, né? Para avaliação de UX IoT são observação, questionário e entrevista. No slide tem uma lista com 12 métodos. E aí agora eu vou falar um pouco sobre a minha metodologia. Né? Então, como eu já falei no começo, eu tive a fase de pesquisas iniciais, né, onde eu fiz um snowballing, cujo objetivo era descobrir como avaliações da UX de longo prazo são realizadas em sistemas IoT. Né? Esse snowballing resultou aí em 14 artigos que avaliaram a UX em sistemas IoT. Né? Apenas 3 desses artigos avaliavam a UX de longo prazo. Então, eu senti a necessidade de expandir a minha pesquisa, então realizei um mapeamento sistemático para ver como estudos longitudinais eram realizados em IoT, não me restringindo apenas à experiência do usuário. Eu tive também 4 questões de pesquisa que me ajudaram aí a realizar o meu mapeamento sistemático. A estratégia de busca, né, eu usei um S-String que está na tela, nas bases da Scopus, da ACM e da Web of Science, e escolhi 5 artigos de controle. Também realizei uma pesquisa bibliográfica, né, nas principais conferências, né, de interação humano-computador, também nos principais periódicos, né, buscando ali sobre abandono e rejeição ou adoção e aceitação de sistemas IoT. Usei o Google Acadêmico, né, como principal meio para identificar os artigos. Encontrei ao todo 19 artigos, né, li 19 artigos, e 7 estavam diretamente relacionados com esse tema de adoção ou rejeição de sistemas IoT. Também realizei uma pesquisa desk, tá, para buscar por softwares e artigos que contemplassem avaliações de longa duração. Né? Essa busca não foi exaustiva nem sistemática, mas eu tinha o objetivo de identificar soluções, né, existentes no mercado para ver como usuários podem ser engajados, né, em pesquisas longitudinais. Então, ao final das minhas pesquisas iniciais, eu consegui responder a minha primeira questão de pesquisa, comecei a responder a minha segunda questão de pesquisa, tanto pelo meio do entendimento sobre quais são as estratégias usadas em pesquisas longitudinais, como também aí pelas considerações sobre as principais dificuldades, oportunidades e características de estudos longitudinais em IoT, informação essa que eu pretendo ainda complementar na minha segunda etapa, que é o desenvolvimento do framework em si. Então, a partir de todas as informações que eu consegui coletar nas minhas pesquisas, né, eu dividi, né, essas informações, né, em unidades, né, que foram categorizadas, né, entre 2 categorias maiores, né, que é razões para adoção e razões para rejeição. Né? Cada uma dessas 2 categorias tinha 4 subcategorias, né, construtos e métricas, objetivos dos usuários, qualidade dos sistemas e situações contextuais, né, dependendo ali de porque como a UX envolve todas essas coisas, né, então dependia muito ali de como o autor, né, do trabalho tratava da experiência, por isso que foi uma categorização indutiva. Né, e por fim, cada uma das unidades, né, dentro dessas subcategorias e categorias foi associada a um período de tempo da UX, antecipada, momentânea, cumulativa ou episódica. A arquitetura conceitual, né, a criação dela vai seguir, já está em andamento, na verdade, né, e a gente está seguindo aí o modelo proposto, né, por 2 trabalhos, aí, a metodologia seguida por 2 trabalhos encontrados na literatura. Né? Então, são 4 etapas. Né? A primeira é a definição de características da arquitetura, como os requisitos funcionais e não funcionais, e critérios de qualidade que a arquitetura deve atender, definição do contexto da aplicação da arquitetura, definição dos requisitos mais relevantes para a arquitetura, e a criação de cenários de aplicação da arquitetura. Então, ao final dessa etapa, né, eu pretendo já ter entrevistado ali os stakeholders, né, então pretendo, além de ter também a minha segunda questão de pesquisa resolvida, e o início ali, né, as luzes iniciais, digamos assim, sobre a minha terceira questão de pesquisa, que eu só vou conseguir responder mesmo, né, depois que eu avaliar o framework, né, que eu estou criando. Né, então, eu vou avaliar as diretrizes com especialistas, né, e vou criar, né, cenários, né, que demonstrem os benefícios da arquitetura, e também vou avaliar, né, com os stakeholders envolvidos. Também para avaliação, né, eu estou desenvolvendo um protótipo com a ajuda de um projeto de pesquisa ao qual o meu mestrado está associado. Né,
Então, a gente já escolheu as estratégias de engajamento, né? A gente já criou o modelo conceitual do protótipo, a gente já modelou a interação usando o diagrama Moloch, né? E existe, inclusive, uma versão inicial do protótipo criada ali com o Figma e a Unity. Obviamente, não está finalizada porque os requisitos não estão ainda por completo definidos, né? Mas a gente já conseguiu, né, validar as estratégias de gamificação que a gente utilizou, né? Então isso foi muito positivo. E aí, ao final da minha etapa de validação, aí sim eu pretendo ter respondidas todas as minhas 3 questões de pesquisa, tá? A minha qualificação já mostrou ali detalhadamente os resultados do snowballing e do mapeamento sistemático, tá? Aqui eu trouxe uma versão prévia das diretrizes para avaliação longitudinal de UX em IoT, tá? Então aqui tem os períodos de tempo e a cada uma das categorias para adoção e rejeição. E aqui tem uma versão prévia, né, bastante incipiente ali dos requisitos que a arquitetura deve atender, certo? Na verdade, já existe um documento bem maior, né, do que esses, mas não seria inviável de mostrar aqui na apresentação. Em relação às minhas considerações finais, eu tenho aí os próximos passos previstos, né, que é recolher o feedback sobre a metodologia, né, que eu estou, né, seguindo, né, atualizar o cronograma, inserindo as sugestões na banca, licitar requisitos para a criação da arquitetura, finalizar e estruturar a organização das diretrizes, finalizar o protótipo, né, e aí validar todos esses elementos da Elliott com especialistas, né, por meio da criação de cenários. É isso, muito obrigada.